seu lugar, meu irmão e minha irmã, fale com Deus agora. Nós acabamos de entoar um louvor dizendo a Ele que nós nos curvamos diante da sua majestade. Nós acabamos de confessar a Ele que nascemos, que queremos adorá-lo. Então o adore agora através da sua oração. Adore a Deus agora através da sua intimidade com Ele. Adore a Ele agora, se necessário for, através das tuas lágrimas. Adore a Ele com o teu coração. Adore a Ele, dizendo a Ele quanto você é grato, quanto você é grata por tudo, não só por tudo o que Ele fez por você, mas por aquilo que Ele representa na sua vida. Ah, soberano Deus de Israel, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu me coloco uma vez mais, Senhor, diante da tua santa, gloriosa presença, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor incline agora os teus ouvidos à minha oração, Pai, e receba a minha gratidão. Receba, meu Pai, a minha confissão de amor a Ti. Receba, Senhor, a minha confissão de dependência de Ti. Ah, Pai, tudo em mim eu quero que seja Teu. Tudo, Pai, tudo que sou, tudo que tenho, meu Pai, eu coloco agora em Tuas mãos. Nesta manhã, meu Pai, eu renovo contigo a minha aliança, a aliança de viver de acordo com a Tua vontade, Pai. Ah, Senhor, por mais difícil que seja, meu Pai, eu renovo em cima do Teu altar a minha aliança de viver em obediência a Ti. Eu te peço que o Senhor me ajude, Pai, que através do Teu Espírito Santo eu tenha a condição de dizer não às tentações que o mundo me oferece. Ah, Pai, eu te peço agora o discernimento de espíritos. Eu te peço agora, meu Pai, a condição de ouvir a Tua voz, mas de reconhecer a voz do inimigo, Pai. Aquela voz doce e suave que tenta me tirar dos Teus caminhos. Me ajude, Pai, me ensina a ouvir esta voz, para que eu não venha pecar contra Ti, meu Pai. Ah, soberano Deus de Israel, eu oro pelo Teu povo, Senhor. Ah, Pai, que nesse instante cada uma das orações que são levantadas a Ti sejam recebidas, sejam aceitas, sejam respondidas pelo Senhor. Visita agora, meu Pai, a cada um desses irmãos. Olha, meu Pai, para o coração deles, no mais profundo, Pai, do coração de cada um. Eu sei que o Senhor os conhece na intimidade, no profundo, no secreto. E também sei, Pai, que o Senhor atenta a cada uma das necessidades deles. E eu te peço em nome de Jesus, como Teu servo, Pai, como Teu servo fiel e verdadeiro que tenho sido, eu te peço, olha agora para o Teu povo. Olha para o Teu povo, meu Pai, e ouve o clamor, ouve a oração, ouve o pedido, ouve a súplica de cada um. E estenda, meu Pai, a Tua mão poderosa sobre eles, sobre a casa deles, meu Pai, sobre a família deles, Senhor. Dá ordem, Pai, aos Teus anjos a respeito de cada um. Que o Teu Espírito, que é santo e poderoso, não só os visite agora, Pai, mas faça morada, Senhor. Faça morada, Senhor. Ah, meu irmão, pede ao Espírito Santo agora. Senhor, está escrito que o Senhor derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne, meu Pai. E aqui estamos nós, Senhor, em sacrifício da nossa carne, buscando do Teu Espírito, Pai, para andarmos em retidão diante do Senhor. Eu te peço, ó soberano Deus de Israel, atenta para o Teu povo, Pai. Atenta para o sofrimento do Teu povo, assim como o Senhor fez com o Teu povo no Egito. Olha a dificuldade que esses irmãos têm enfrentado. Olha, meu Pai, a situação em que eles têm vivido. Se incomode, Pai, com o sofrimento do Teu povo. E como o Senhor fez no passado, meu Pai, como o Senhor fez no passado, eu te peço, desce uma vez mais e ajuda o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra, por favor, no livro de Josué. Josué, Velho Testamento,
capítulo de número 10. Josué 10. Josué, capítulo de número 10, a partir do verso de número 12. Josué 10, 12. Coloca a mão na Bíblia. Você que não tem a Bíblia, coloca a mão no teu coração, feche os teus olhos e curve a tua cabeça agora em reverência ao nosso Deus. Soberano Deus de Israel, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, que através desta ministração, Senhor, a tua palavra que será lançada encontre lugar no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, nós abrimos agora a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso entendimento, para que a tua palavra seja lançada e frutifique em nós. Afasta de nós o cansaço físico, emocional. Afasta de nós, meu Pai, as preocupações e todo o espírito de perturbação, Pai, que vem agora tentar tirar a nossa concentração. Fala ao nosso coração, Pai. Nós estamos abertos para sermos confrontados pela tua palavra, em nome de Jesus, amém? Josué 10, 12 diz o seguinte: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente sobre Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se envigou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Repete comigo: ouvindo o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Meus irmãos, esta é para mim uma das passagens mais incríveis da Bíblia, um dos episódios mais comoventes, impactantes que eu já conheci da palavra sagrada. Eu queria chamar a tua atenção para esta última parte. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Aqui não diz ouvindo a oração de um homem, não diz ouvindo o pedido de um homem, não diz ouvindo o clamor, a súplica, diz ouvindo a voz de um homem. Isso nos mostra duas coisas: intimidade com Deus, fé na palavra de Deus. Muitos de nós hoje, daqueles que nós conhecemos, têm enfrentado problemas que parecem aos nossos olhos impossíveis de serem resolvidos, impossíveis. A luta que se apresenta diante de nós às vezes é tão grande, o inimigo que vem contra nós às vezes é tão feroz, tão bem armado, que nós passamos a duvidar se é possível vencermos aquele problema. São problemas familiares que parecem que nunca vão ter fim, são problemas financeiros que parecem não ter solução, é aquela enfermidade que tem desafiado o seu corpo, mas além de desafiar o teu corpo, também desafia a medicina. Mas para tudo isso tem solução. Todo problema que se levanta, quando nós temos a condição de fazer com que Deus ouça a nossa voz, Deus peleja por Israel. E nós todos somos Israel. Nós todos, em algum momento, nos colocamos diante de Deus como povo de Israel, porque nós somos povo eleito, nós somos povo escolhido por Deus. Deus nos escolheu primeiro, Deus nos amou primeiro, e por isso eu preciso colocar no meu coração a necessidade de ter intimidade com Deus. A necessidade de ter intimidade com Deus. Eu preciso ter uma fé inabalável.
É esse o tipo de fé que Josué nos mostra aqui. Imagine você olhar para o céu e dizer: sol, não se mova, não se ponha, fique onde você está. Lua, não se atreva a surgir, porque eu preciso da luz do dia para capturar e destruir todos os meus inimigos. E aí esse homem diz: sol, detente. E a palavra nos diz que o sol se deteve e que a lua não surgiu, até que este homem capturasse os inimigos de Israel. E às vezes a gente tem inimigos que são ocultos, inimigos que se juntam. Quando a gente lê o contexto deste capítulo, nós vemos a história de 5 reis que se unem contra Josué. Josué já conquistou Jericó, já conquistou Ai, já fez aliança com uma outra cidade poderosíssima. E quando você começa a vencer, quando você começa a avançar debaixo da permissão e da vontade de Deus, você começa a levantar no meio de pessoas que a gente nem duvida, que a gente nem imagina aliança contra nós. O povo, quando vê um filho de Deus sendo abençoado, quando vê o povo quando vê um filho de Deus avançando em seus projetos, conquistando os seus sonhos, realizando os desejos do coração, muitas vezes criam inimigos por inveja, por despeito, por quererem aquilo que você tem. Eles não querem aquilo que você conquistou com o esforço que você fez, mas eles querem que Deus ouça o pedido deles, mas através da sua voz. Isso é poderoso, poderoso. Assim o Senhor ouviu a voz de um homem. Se você estiver lá na Amado Doces, por exemplo, eu não estando com esse microfone, você ouve a minha voz? Não. Se eu estivesse falando da minha casa, você ouviria a minha voz? Também não. E por que você ouve a minha voz agora? Porque eu estou perto de você. Josué estava perto de Deus, mas o melhor de tudo, Deus estava com Josué. E como é que eu sei, pastor, que Deus estava com Josué? Porque o Senhor pelejava por Israel. Para que Deus ouça a voz de um homem, quer dizer que Deus estava lado a lado com este homem. Senão, Deus teria ouvido uma oração, não ouvido a voz do homem. E se Josué nos mostra que a voz dele pode ser ouvida por Deus, significa que a minha voz, que a tua voz também pode ser ouvida por Deus. Qual é a batalha que você tem enfrentado? Qual é a quantidade de inimigos que se juntou contra você? Qual é o número dos problemas que parecem impossíveis de vencer, que estão diante de ti? Não importa quais sejam, não importa a quantidade, não importa o número dos inimigos que vêm contra você. Se você tiver intimidade ao ponto de Deus ouvir a sua voz, Ele peleja por você. A luta não é mais só sua, a luta passa a ser de Deus. Repete comigo: Josué não apenas pediu, ele ordenou. Ele ordenou ao sol, ele ordenou à lua, o mesmo sol, a mesma lua que a palavra de Deus colocou onde eles estavam, onde eles estão e onde estarão. A mesma voz. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer é: o que levou Deus a ouvir a voz de um homem? O que fez com que Deus, estamos falando de Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há. O que é que fez com que Deus ouvisse a voz desse homem?
A resposta, apesar de não parecer, é simples. Este homem caminhava com Deus. Com quem é que você tem caminhado? Qual é o teu parceiro de luta que está ao teu lado? Quem é que anda com você na hora da dificuldade? Este homem foi servo de Moisés. E como servo de Moisés, ele aprendeu uma lição: confiar em Deus plenamente. Confiar no Senhor em todo o tempo e em toda a situação. Ele aprendeu uma lição que muitos de nós, ouvindo repetidamente, ainda não aprendemos. Confiar em Deus em todo o tempo. Confiar em Deus em toda e qualquer situação. Ah, pastor, se o senhor soubesse o que eu tenho enfrentado. Deus sabe. Ah, pastor, se o senhor visse o número de inimigos que se levantaram contra mim. Deus viu. Mas Deus quer também ouvir a sua voz. Pastor, por favor, coloca Josué 1:9. Josué 1:9. A importância de se confiar em Deus é tão grande que o próprio Deus, quando você confia nele, te encoraja. Deus encorajou a Josué. Deus pergunta a ele, depois de mandá-lo levar o povo de Israel à conquista da terra prometida: não te mandei eu? Se Deus mandou você ir, vá. Se Deus disse, não fui eu quem te mandei, vá. Não importa o que está lá na frente, vá, obedeça a voz de Deus. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor teu Deus é contigo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. E você, diante da situação, diante do problema, tem temido ou tem ouvido a pergunta que Deus te faz: não fui eu quem te mandei? Meus irmãos, se foi Deus quem mandou, quem é que pode parar? Se foi Deus quem disse vá, quem é que pode te parar? Ah, pastor, mas eu servi as trevas e agora os demônios, o diabo se levanta contra mim. O diabo tem tentado me parar. O diabo tem me forçado a voltar a fazer aquelas coisas. E Deus te pergunta: não fui eu quem te mandei? Não fui eu quem te mandei? Vá em frente, e enfrente o inimigo que se levanta contra você. Você quer que Deus ouça a sua oração, ou ouça, melhor dizendo, a sua voz? Você quer isso no seu coração? Então busque ter a intimidade que Josué tinha com Deus. Com intimidade a gente consegue tudo o que Deus quer. Porque o que Deus quer para a sua vida. Deus não ouve uma oração vazia. Deus não ouve uma oração sem fé. Deus não ouve uma oração que eu simplesmente, por convenção, por obrigação, por costume, por hábito, falo com Deus. Deus quer uma oração sincera, cheia de fé. Senhor, o inimigo se levanta, mas eu tenho andado nos teus caminhos. O Senhor diz que me guardaria em todos os meus caminhos, e eu preciso da tua ajuda agora. E Deus vai olhar para você e te perguntar: não fui eu quem te mandei? Tem situações, meus irmãos, que Deus permite. Tem problemas que Deus permite, mas não é para te derrubar. É para ver
Onde está a sua fé? Em quem está depositada a tua confiança? Onde está a sua fé? Quem é que tem ouvido a tua voz? E se é Deus que tem ouvido a tua voz, o que é que Ele tem ouvido da tua boca? É murmuração? É reclamação? O que é que Deus tem ouvido através da sua voz? O que é que Deus ouve quando você fala com Ele? É uma voz de gratidão? É uma voz de confiança? Ou é uma voz de lamentação? Senhor, de novo, meu Deus. Senhor, de novo esta situação. Senhor, eu estou fraco, eu não consigo. O que mais que a gente quer que Deus faça? Deus já fez tudo que eu e que você precisa. O que é que a gente ainda quer que Deus faça? Josué nos ensina uma outra lição. Repete: Josué não olhou para as circunstâncias, ele creu no impossível. Quando a gente lê esse capítulo, nós vemos que o inimigo está sendo acuado. Deus age contra o inimigo em campo de batalha. Está escrito que Deus lançou do céu pedras, rochas sobre os inimigos de Israel nesta batalha. Está escrito que morreram mais inimigos através das pedras que Deus lançou do que pelas espadas dos homens de Israel. Porque Deus peleja por vós. Deus peleja por vós. E quando Deus está na luta, quando Deus está na batalha, o sol para, a lua não vem, para que você tenha a clareza que Deus quer, para que você enxergue todo o caminho a ser percorrido, para que você enxergue todas as armas que estão à tua disposição, para que você enxergue todos os inimigos que diante de Deus tentam se esconder. Não há como se esconder de Deus. Não há. Quando você olha para Deus e não para a circunstância, o sol para. Nós lemos que o sol parou por quase um dia inteiro. Imagine isso, que magnífico. O sol não se pôs. Por que não se pôs o sol? Porque era necessário a luz para enxergar e capturar e destruir a cada um dos inimigos. E essa luz está disponível para você. Essa claridade para que você veja o inimigo está disponível para você. Mas é preciso que você tenha intimidade com ele. Repete do fundo do seu coração: com Deus, o impossível se torna possível. Quantos de nós que conhecemos o extraordinário de Deus ainda estamos presos em coisas pequenas, em coisas naturais? Este homem foi ousado. Ele deu uma ordem ao sol, e Deus ouviu. E Deus parou o sol, e Deus parou a lua. E a gente tem pedido coisas pequenas, a gente tem sido parados por coisas naturais, sendo que nós temos um Deus que faz o extraordinário acontecer. Imagine, gente, o sol parado. Imagine que você agora vai dar uma ordem ao seu problema, e ele vai parar. Ele vai parar. Câncer, pare onde você está. E ele não vai avançar sobre a sua saúde. Ele vai retroceder. Vai retroceder. Ele vai ficar preso à vista, até que a mão de Deus, a mão que sara, a mão que cura, a mão que restaura, a mão que transforma, ouça a sua voz e diga a esta doença miserável: saia. Saia. Deus vai parar o seu problema, vai parar esta luta,
até que você tenha condição de aprisionar todos os seus inimigos. O que parece impossível hoje é possível se Deus ouvir a sua voz. Mas para que Deus ouça a minha voz, eu preciso ter intimidade com Ele. Josué parou o sol. E por que é que nós não conseguimos parar um problema que é de ordem natural? Deus pelejava por Israel. Você não está nessa luta sozinho. Você não está nessa luta sozinha. Deus está no campo de batalha com você. E se Deus parou o sol, por que é que Ele não pode parar esse problema que você está enfrentando? Por que é que Ele não pode parar esse inimigo, prender, amarrar esse inimigo até que você o vença? Deus pode tudo, porque Ele é tudo. Ele é tudo. E nós precisamos entender: intimidade com Deus é o que vai me levar adiante. Pastor, coloca por favor Josué 10, do 10 e 11, versículos 10 e 11. 10, Josué 10, 10. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. 11. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras, da saraiva, ou seja, da chuva, do que os filhos de Israel mataram a espada. Deus não está limitado ao que é natural. O nosso Deus é um Deus do extraordinário. E você tem orado pelo quê? Você tem limitado o poder de Deus? Você tem limitado o agir de Deus? Ou a sua fé, a fé que você tem manifestado, é capaz de fazer com que Deus realize o extraordinário na sua vida, realize o impossível na sua vida? Deus fez chuva de pedra contra os inimigos de Israel. Deus fez cair pedra para matar o inimigo do povo de Deus. Você é povo de Deus? Você é povo de Deus? Então vai cair chuva de pedra sobre os seus inimigos, e a sua vida vai testificar do poder e da glória do seu Deus. Mas é preciso o que, pastor? Que Deus ouça a sua voz. Você está com fé ou você está com dúvida? Tem muita gente que desiste antes de chegar, porque acha que o inimigo é maior. Não pare antes de você chegar ao final. Pastor, coloca por favor Jeremias 33:3. Olha o que diz a palavra. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a quem? A Deus. E Ele vai te responder, e Ele vai te anunciar coisas grandes. São coisas grandes que Deus tem para você, e coisas que você ainda nem sabe. Então clame a Deus, e Ele vai te responder. Tenha uma vida de intimidade com Deus, e a sua voz no campo de batalha será ouvida, e Deus pelejará por você. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Você crê nisso? De verdade? Então se levante como se levantou Josué, e dá uma ordem hoje
a cada inimigo seu: pare, detenha-se. E ele não vai avançar contra você, porque a palavra diz que quando nós ousamos pedir o impossível, Deus faz o impossível acontecer. Deus faz. Nós já vimos inúmeros exemplos, e Ele vai anunciar na tua vida coisas tão grandes, tão magníficas, que você sequer sabe. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para os filhos dele. Você é filho de Deus? Então aplauda o seu Senhor, se coloque de pé diante da dificuldade, enfrente o seu inimigo, e Deus será com você. Amém? Que Deus fale mais ao seu coração, e que a sua vida seja mais do que abençoada por Cristo Jesus.